noção que isso era tão grave Nem e eu. acontecia com tanta frequência, sabe? Nem eu. É. A gente tem essas informações assim muito, sei lá, muito por cima do que acontece, mas você não tem ideia do que seja isso, na verdade, porque o predador virtual, ele se esconde, de certa forma, num anonimato e arrebenta com a vida de todas as pessoas. Eu soube, inclusive, que muitas mães entraram em contato com você. Isso foi muito bacana, porque quando aconteceu essa história, eu fui muito parada na rua pelas pessoas falando, ai, nossa, primeiro que teve uma surpresa que eu faço sempre comédia, eu estava fazendo um drama, né? E as pessoas ficaram impressionadas, nossa, como é que você está fazendo? E, é muito importante ter essa denúncia, como é difícil. E pessoas que passaram por isso. Recebia mensagem no meu Instagram, de famílias que tinham passado por isso. É muito comum, é bem mais comum do que a gente imagina. Ou seja, uma contribuição social de primeira grandeza. O que eu acho, na verdade, é o seguinte, eu não sei, Flavinha, se eu estou falando bobagem, nós somos de televisão, estou nisso aqui há 57 anos, apresentando programa de televisão, cantando e tudo. Eu acho que essa aqui é a grande escola. Esse é um país, não vamos botar, tapar o sol com a peneira, é um país desinformado, de certa forma inculto, e não está preparado com esse tipo de informação. Nós temos o dever de levar esse texto ou coisas parecidas como você fez. É o único jeito da gente poder contribuir socialmente. É um alcance enorme, né? Pra Claro. gente estar na televisão. E é um crime que está na mão de qualquer criança, adolescente, qualquer pessoa desavisada. Você passar por outro, você imagina, eu estou aqui no meu celular, eu estou vendo Rony Von, não é você. É outra pessoa usando um aplicativo e aparece sua imagem, sua voz, como se fosse você e não é você. Já me apresentaram, coisa assustadora. tem um negócio de casamento, né, de gente que se apaixona. Eu vi um estrangeiro e o cara meteu lá a minha foto, como se eu fosse o cara. Mentira. Eu. Meu Deus, aí a pessoa marca um encontro, chega lá e fala, tchau. Fora do Brasil. Mas você vê. Já pensou? É terrível. Bom, vamos falar do seu amigo Paulo Gustavo, que você fez a abertura do espetáculo lá, sempre com a Vânia da Van? A gente viajou durante... Paulo Gustavo, enfim, um amigo que me conheceu no palco. A gente se conheceu porque ele foi assistir um espetáculo que eu fazia. E ele assistiu várias vezes o espetáculo, adorou o espetáculo. A gente acabou ficando amigo. E aí ele me convidou para abrir Minha Mãe é uma Peça no Canecão. Falecido Canecão. Puxa a vida. gente fez no Canecão a primeira vez. E aí depois eu passei a viajar com ele, fazendo abertura de vários espetáculos, não só do Minha Mãe é uma Peça, mas de outros espetáculos dele. Então, era uma personagem que tinha muito... Eu não sei se aqui em São Paulo ainda tem, mas no Rio tinha muito essa personagem que leva o pessoal mais velho de van ao teatro. Passa aquelas vans que passa e aí tem... você compra o kit com a van, com um lanchinho e vai ao teatro, chega mais cedo, aí sai aquele monte de gente dentro da van e lotavam o teatro do Rio de Janeiro. Aqui tem também. Tem ainda? E aí eu criei essa personagem que era a Wanda da Van, que é uma Adoro senhora que fala... Adoro Dá ela. licença aqui, gente, só um instantinho, desculpa atrapalhar aqui o teatro de vocês. Meu nome é Wanda da Van, tá? Trabalho com teatro há anos. Já trabalhei com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Luiz Fernando Guimarães, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Luiz Fernando Guimarães. Então, ela é uma personagem que ela diz que ela lota os teatros. E essas mulheres realmente eram responsáveis, por um período, por lotar os teatros do Rio de Janeiro. Essas donas de van, todo mundo que era ator falava, vou estrear, quem tem contato das vans? Porque elas levavam caravanas para o teatro, era uma coisa maravilhosa. Hoje em dia caiu um pouco lá no Rio, pelo menos, mas a Wanda da Van ficou na minha história. E é uma personagem que eu faço, ela faz a abertura do meu espetáculo. E abriu o espetáculo do Paulo Gustavo pro Brasil inteiro. A gente viajou e eu fazia. Eu lancei Paulo Gustavos. Paulo Gustavos, maravilhoso, fazia a peça dele no Teatro Cândido Mendes, 50 lugares, colocava 2 pagantes por noite. O resto era convidado, que ele fazia de Niterói e largava lá dentro. Aí ele conheceu a Wanda da Van e eu conto uma história, né, sobre a relação da personagem com o Paulo Gustavo. E era super divertido, porque a peça começava, Paulo Gustavo arrastava multidões pro teatro e eu entrava antes dele começar. E o pessoal falava, será que é sério? Quem é essa mulher? Quem é essa Wanda? Quem é essa Wanda? E era eu. Brincando, depois que a pessoa entendia que era uma comédia, aí ficava, não, vai começar ainda. Não, eu me impressiono até hoje com essa voz que você faz, essa voz rouquinha que você faz. É impressionante isso. Como é que você consegue essa história? Pois é, a minha professora de voz, quando me viu pela primeira vez, falou, Flávia, quando você entrou no palco, eu falei, o que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu? Depois que eu fui entendendo que não era, porque é técnica, a gente escolhe onde colocar a voz. Ela falou, você não me falou nada, me deu um susto, eu fiquei apavorada.
Mas todo mundo fala, você se machuca? Eu falo, não. Estou colocando a voz no lugarzinho aqui, ó, que eu sei qual é, e falo horas com Wanda da Van. Eu adoro. É ex-fumante, né? É? Ela